Salmo 90, versículo 12, amém? Glórias a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Deus, Ele é maravilhoso no nosso meio. Deus, Ele é tão bom na nossa história, que nós agradecemos muito a Deus. Deus tem feito muitas coisas boas, muitas maravilhas, e tem honrado a nossa história, honrado o nosso momento, o nosso dia, e tudo isso nos traz paz de alma, paz de espírito. Quando a palavra de Deus, ela nos menciona que nós precisamos pedir ao Senhor que Ele faça com que nós venhamos a saber, a conhecer como são poucos os nossos dias. Eu costumo sempre dizer que nós temos um pouco tempo aqui na Terra. Nosso tempo, ele é muito limitado, e parece que nós, com o passar do tempo, esse tempo parece que está sendo reduzido. E eu me recordo quando era criança e o dia demorava para passar, começava de manhã, lá pelas 7 horas da manhã, mas demorava para chegar à noite. Nós fazíamos muita coisa. Dava a impressão que demorava mais o ano para se findar, demorava mais o ano para começar. E nós precisamos entender que o tempo hoje dá a impressão que ele está muito reduzido. E parece que são poucos os dias. E nós precisamos pedir ao Senhor que nós venhamos entender como é pouco estes dias, como são curtos os nossos dias aqui na Terra. Porque quando nós compreendemos como são curtos os nossos dias aqui na Terra, nós venhamos a ter um coração mais sábio, a ter um coração mais voltado para desfrutar algumas coisas agradáveis aos olhos de Deus e valorosas para nós, valorosas no sentido familiar, no sentido do próximo, no sentido para nós mesmos, muitas das vezes, que tem coisas que parece que nós não valorizamos. Às vezes, quando olhamos para o passado, nós não temos prazer quando olhamos para o passado. Parece que o passado, ele nos traz alguma má recordação. Alguns passados, algumas coisas são boas quando nós trazemos à memória. E às vezes, quando olhamos para o passado, nós não temos esse prazer, nós não temos ali orgulho de algumas coisas que aconteceram em nossa vida, mas algumas nós tivemos. E essa visão, muitas das vezes, é ruim. É ruim porque do nosso próprio passado nos deixa, às vezes, ansiosos por coisas que nós estamos esperando no presente. E essa visão ruim do nosso próprio passado, nos deixando ansiosos, nos traz uma preocupação. E essa preocupação também é com o futuro do que vai acontecer. Às vezes nós ficamos tão preocupados porque tem certas situações que nós não conseguimos resolver, que nós não conseguimos trazer ali ao nosso entendimento do porquê está acontecendo aquilo. Mas o que nós devemos entender, principalmente, é que nós devemos ter um coração sábio para que nós possamos cumprir o tempo que ainda nós estamos para ser cumprido nesta terra. E para se cumprir esse tempo e viver bem, nós precisamos preparar o presente, vai definir o que vai acontecer no futuro. Você tem a oportunidade hoje de olhar para o seu tempo hoje e dizer: o tempo é agora, o tempo é chegado, em que eu vou sair deste momento de ansiedade, em que eu vou sair deste momento de preocupação e em que eu vou mudar a nossa história. Nós podemos viver
o presente, aprendendo sim com o passado. Nós podemos viver o presente projetando o futuro para um futuro melhor. E Deus nos deu o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito é um consolador. Ele nos ajuda a mudar por dentro e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, o Cristo, o Messias. Diferentemente de Jesus, nós erramos, e muito. E às vezes temos um passado que nos deixou sequelas, consequências até hoje. Alguns passados nos fizeram mais cautelosos. Alguns erros no passado nos tornamos mais cautelosos, mais prudentes. Mas a melhor coisa que aconteceu para nós hoje é que nós estamos na presença do Senhor, é que nós estamos buscando a presença de Deus. E tudo que nós buscamos na presença do Senhor, Ele nos tem honrado, Ele nos tem preparado. Por isso é que nós devemos de entender que o tempo certo é agora. Nós podemos mudar a história. E às vezes nós ficamos nos pensando o seguinte: mas por que as coisas não estão se alterando? Por que as coisas não estão mudando? Eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho vigiado, tenho me preparado. Talvez seja um tempo de paciência, porque muitas das vezes nós não olhamos as coisas como elas devem ser, pelo lado espiritual, e acreditamos e pensamos que Deus ele está parado com os braços cruzados, mas não, no mundo espiritual, Deus está guerreando por nós. Amém? Glórias a Deus. Por entendimento da palavra revelada, nós entendemos que Deus ele prepara, como eu mencionei na última mensagem, Deus prepara os anjos para estarem ao nosso redor. Ou seja, e a palavra de Deus diz também que ao derredor, o inimigo, ele brame, ele ruge como um leão. E acontece que se um destes anjos, ou o anjo, pelo menos um anjo, que é o seu anjo, vamos chamá-lo de anjo da guarda, sair da presença ou da posição de onde ele está, o leão, os demônios que estão ao derredor, vão se aproximar de nós e vão atacar a nossa vida. E você deve estar se perguntando, mas por que então que coisas acontecem em nossa vida? Nós somos atacados em algumas áreas, a área da saúde, a área financeira e a área de relacionamento. Essas três áreas que o inimigo, ele muitas das vezes investe em nossas vidas. Só que nós devemos de entender que muitos casos acontecem porque nós damos uma certa legalidade. Nós nos perguntamos, mas por que isso está acontecendo? E às vezes nós damos legalidade no nosso coração quando somente pensamos mal, quando somente às vezes desejamos o mal a alguma pessoa, quando muitas das vezes nós simplesmente estamos ali com o coração assim não focado nas coisas do Senhor. O verão está aí, as coisas, o calor está muito forte, nós temos assim vontade de às vezes estarmos assim num local mais diferente da onde a gente gostaria de estar. Gostaríamos de estar assim aproveitando os dias, aproveitando o tempo, e aí nós estamos sempre ocupados, correndo de um lado, correndo do outro, fazendo uma coisa, fazendo outra, e as coisas vão passando, as coisas não vão acontecendo como nós gostaríamos que ela acontecesse. Porém, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo certo e também tem o seu propósito. E quando nós observamos essa colocação, nós vimos que Deus está trabalhando ao nosso favor. O que nós devemos de entender e perceber que nos dias de hoje, tudo que está acontecendo à sua volta, mesmo aquilo que nós temos visto que tem acontecido com o mundo fora, o que tem acontecido ali com Beirute, ali uma cidade do Líbano, e eu estava recordando esses dias e comentando com alguns irmãos, há 2 meses atrás, se não me engano, ou quase 3 meses atrás, numa dessas lives que nós fizemos aqui pelo Zoom, nós convidamos aqui o apóstolo Roberto, um profeta de Deus, e ele foi muito claro quando ele disse
que haveria algo que aconteceria em algum país aqui desse lado da Europa. E quando nós vamos observar essa colocação, ele traz a revelação do que o Espírito de Deus colocou no seu coração. E realmente a Europa, ela é grudada com a Ásia, aonde estão esses continentes. E nós observamos que ali a cidade do Líbano, essa cidade de Beirute, nesta revelação Deus disse que algo grande ia acontecer, algo espantoso, algo terrível, e todas as nações viriam a saber destas coisas. No livro de Oséias, se não me engano, não me falha a memória, a Bíblia diz que Deus, ele não faz nada sem que antes ele anuncie as coisas que vão acontecer aos seus profetas. Sabe por que Deus faz isso? Para que eu e vocês venhamos a saber que é Ele que está no controle do tempo e do modo. Nós trabalhamos de duas situações, no tempo e no modo. Se você respeitar o tempo e estiver dentro do modo, as coisas que Deus prometeu vão acontecer. Eu reparo que muitas das vezes Deus libera palavras de bênção, Deus libera revelações de bênção. As pessoas olham para aquilo, mas as pessoas elas param e medem a sua condição e dizem: não sou capaz, não consigo. E tudo isso, ele tem uma chave que eu quero deixar para vocês aqui. Eu aprendi nessas 2 últimas semanas, em ministrações que nós participamos online. Presta bem atenção, você que me ouve. Jesus disse: se creres. Muitos milagres aconteceram porque as pessoas creram. Muitos milagres, eles ocorreram porque as pessoas creram. Jesus dizia aos discípulos, e disse a Natanael, como eu ministrei semana passada, quando Jesus viu Natanael, Jesus disse o seguinte: aí está um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há nada que desabone. E lá a hora Natanael disse: mas de onde você me conhece? Como é que você sabe? Aí ele disse assim: antes eu te vi quando você orou debaixo daquela árvore. E Natanael vira para ele e diz o seguinte: agora sei que és um verdadeiro profeta, é o Messias. E Jesus vira para ele e diz: ah, Natanael, então porque eu revelei algo a você como profeta, então você crê? Sabe de uma coisa? A humanidade, o ser humano, ele tem algo que ele precisa aprender como chave. É liberado bênção na sua vida, é liberado bênção na minha vida. Mas o que impede de nós alcançarmos é essa palavra crer. Porque Jesus dizia: se tu creres, sempre quando ele curava, sempre quando alguém via pedindo para ele, e muitas das vezes ele terminava a frase dizendo: vai ter paz, porque a tua fé te salvou, a tua fé te libertou, e Deus tem liberado bênção para você. E muitas das vezes a gente fica assim: ah, mas eu não posso agora, porque como é que eu vou fazer com isso? Como é que vai ser aquilo? E aqueles segundos são decisivos na sua história. Se você vacilar um pouco, pensando nas coisas terrenas, pensando nas coisas que não é possível, que não são possíveis, você perde a bênção. E você tem uma fração muito pequena de segundos para poder alcançar a vitória. Nós vimos muitos testemunhos, muita coisa acontecendo. E eu estava vendo um pastor testemunhando do outro. E certa vez o pastor precisou ir num congresso, há muitos anos atrás, num evento. E ele contando o testemunho, fazendo um direto na live, e entrou um outro que diz a ele: eu estava nesse carro e aconteceu desta forma. E ele foi convidado para o congresso, e o irmão falou para ele assim: olha, pastor, eu vou te levar no congresso,
Meu carrinho é velho, mas ele chega lá. E aí eles foram, o congresso tinha que descer para a praia, geralmente lá no Brasil as praias já estão no nível mais baixo, tem que descer a serra, eles foram para a praia, é lá para o local do congresso. Quando voltava, subia a serra. E geralmente para subir a serra, o carro ele fica um pouquinho mais lento. E de repente a parte de carburação, a parte do escapamento do carro, ele dá assim uma perdida na velocidade e o escapamento, pá, estoura. E o carro na subida ele começa a reduzir a velocidade. Aquele momento, contou-nos o pastor, ou contava assim naquele testemunho, que quando ele viu aquilo acontecendo, o irmão colocou a mão na cabeça e disse: ai, meu carburador foi embora, o carro vai perder velocidade, a gente não vai conseguir subir a serra. Na hora, numa fração de poucos segundos, aquele pastor disse: Senhor, manda anjo mecânico aqui agora. E o carro fez e foi embora. Subiu aquela serra mais rápido do que estava subindo, e eles terminaram aquela viagem. Quando o irmão parou o carro, o irmão queria parar o carro para ver o carburador, e o pastor falava: não pare, só pare quando nós chegarmos lá. Quando ele parou para olhar o carburador estava intacto, não tinha mais problema nenhum, porque o Senhor realizou um milagre, e aquela pessoa creu que Deus pode fazer um milagre. E muitas das vezes nós vacilamos nesses 2 segundos. Nós estamos vivendo um evangelho muito pobre, um evangelho só de catástrofe, onde as pessoas creem e temem mais quando se fala que o mundo vai acabar, que tem 3 dias determinado, que as coisas estão de mal a pior, que o anticristo já anda na terra, que o anticristo é fulano de tal. As pessoas começam a ter mais temor nesse tipo de evangelho do que no evangelho de poder que Jesus Cristo deu a mim e a você. O tempo é agora, não vacile. Deus quer mudar esta história. Deus quer criar algo novo. Mas você precisa entender que na nossa vida nós temos poucos dias. Mas o coração sábio, ele chega nessa conclusão e ele faz com que esses poucos dias sejam os melhores dias vividos na presença de Cristo Jesus. Nós podemos alcançar essa bênção dada por Deus, nós podemos alcançar os milagres dados por Deus, mas isso depende dessa fração de 2, 3 segundos. Se você vacilar, você não alcança a fé. Você não alcança o milagre. Mas se hoje você crer, tudo será mudado. Posso ouvir um amém assim, você fazendo assim com a sua mão? Amém? Vocês entenderam uma palavra-chave de revelação? Sabe que Deus, Ele quer muito que você chegue a um entendimento. Deus, Ele quer muito que você, quando você recebe aquela notícia ruim, quando você recebe aquela notícia que você não esperava, Deus quer que você agarre no seu coração e fale: aqui na minha casa nenhum mal virá. Aqui na minha casa nada vai acontecer. E a partir do momento que você agarra nesta fé, você vai andar como aquela mulher que tinha sua filha, ou seu filho, se não me engano, que faleceu, e estava andando em direção procurando o profeta. E no caminho as pessoas perguntavam para ela: então, fulana, como vai? E ela dizia: vai tudo bem. Porque pela fé vai tudo bem. As coisas podem acontecer. Deus pode nos colocar em situações adversas, mas pela fé vai tudo bem. Deus é fiel, aleluias! E eu estou hoje transmitindo algo a você. Lembre-se das revelações que Deus te deu. Elas só não cumpriram na sua vida ainda, porque você não tomou posse delas e as tornou em realidade. Porque depois passa a oportunidade. Aí você fala: mas não era de Deus porque não aconteceu. Não, talvez você que não estava na posição.
A Bíblia diz sim que nós devemos julgar a profecia, mas às vezes nós devemos entender que nós não estamos na posição. Tudo tem um propósito. Deus, Ele é o Deus da família. Deus, Ele é o Deus do casamento. É o Deus da paternidade. É o Deus que transforma tudo que não está bem em algo bem. É um Deus que reconstrói todas as coisas. Para Ele não há nada impossível. Mas eu gostaria muito que você hoje tomasse posse do poder que está em Hebreus quando fala da fé. A fé é o firme fundamento. Quando você cria um fundamento, você não cria esse fundamento para ele ficar balançando. Você não cria esse fundamento para ele ficar pendendo assim para um lado ou pendendo para o outro. Mas você cria um fundamento para ele ficar firme. Por isso é que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos e trazemos à existência. E nós devemos trazer à existência hoje aquilo que nos traz esperança. Nós devemos de trazer à existência hoje aquilo que muda a nossa história, aquilo que transforma a nossa alma, aquilo que conforta o nosso coração. Segunda chave para você entender esta mensagem hoje. Guarde bem, a primeira é crer. Você tem 2 segundos para responder quando você está de frente a um problema, a uma situação. Se você vacilar, você tem que pagar um preço muito alto para se quebrantar o seu coração e mostrar para Deus que aquele vacilo foi da carne, que aquele vacilo foi na sua incapacidade, e provar para Deus que você crê que o milagre pode ser realizado e todas as coisas podem ser feitas, porque tudo nós podemos naquele que nós fortalecemos. A segunda chave é que você está fazendo o seu melhor para as coisas mudarem. No seu entendimento, você já fez de tudo. Você acha que você fez de tudo. Você fez de tudo, às vezes externamente. Mas Deus sempre tem algo que quer tratar internamente. E isso não há outro lugar melhor, a não ser aquilo que nós encontramos em Mateus 6:6. Eu não vi Jesus orar em grupo. Ele subiu no monte com os discípulos, mas cada um procurou um canto. Jesus foi no cantinho dele. Jesus não foi pedir oração para eles, mas foi pedir que eles velassem um tempo em oração, mas cada um separado um do outro. Mas Jesus chega a nos ensinar um grande segredo. E esse segredo está em Mateus 6:6. Ali existe uma chave que eu quero que vocês guardem bem. Já falei sobre isso. Porque aquilo que não está melhorando à nossa volta tem que ser melhorado no nosso interior. E só nós conseguimos descobrir isso quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta dele e falamos em secreto com Deus. Sabe o que acontece com o jejum e a oração? O jejum serve para você não alimentar o seu corpo com coisas físicas. E o seu corpo vai abrir para as coisas espirituais. Você vai ficar mais sensível, você vai ficar mais receptível, você vai ficar mais audível à voz do Senhor. Você vai ficar mais tão perceptível que até o teu anjo da guarda você consegue ouvir a voz dele. Você vai ficar tão perceptível que até o anjo que a Bíblia diz que acampa ao nosso redor, você vai escutar conselho dele. Mas sabe qual é a melhor coisa? É quando você ouve no seu coração, nesse período de jejum e oração, de fechar a porta do quarto, é que você ouve o seu coração dizendo: quanto falho nós somos, quanto miseráveis
nós somos e pobres de espírito. Quanto tempo nós perdemos não dando o valor merecido a Deus. Quanto tempo nós perdemos achando que Deus é como um gênio da lâmpada, que eu vou lá, esfrego só quando eu preciso e depois faço 3 pedidos a Ele e desapareço. Não procuro mais. Aí quando estou em uma enrascada, quando estou em uma situação difícil, eu vou lá pro gênio da lâmpada, esfrego, ele aparece, eu faço 3 pedidos. Quanto tempo nós perdemos achando que Deus era um gênio da lâmpada? Quanto tempo nós perdemos e não chamamos Deus de Pai? Porque todas as religiões têm o seu Deus, mas só nós temos um Pai que cuida de nós e nos chama de filhos. E todos que estão nos ouvindo e que aceitaram e confessaram Jesus Cristo, todos aqueles que disseram que Jesus veio em carne, que tiveram o seu espírito provado, que colocaram o seu coração na mão do Senhor, que disseram que não há outro caminho a passar senão pelo exemplo que Jesus Cristo nos deixou aqui na terra, que Ele mesmo invólucro nesse corpo humano, sujeito a tentações, sujeito a erros, Ele venceu o mundo e nos deixou exemplo para nós vencermos. E Deus tem isso na sua história, Deus tem isso na minha história. E ali, em Mateus 6,6, existem 2 chaves para mim e para você. Aquilo que Deus nos vê fazendo em secreto. A Bíblia não diz que nós vamos alcançar, a Bíblia diz que nós vamos receber uma recompensa. A Bíblia diz o que nós fizermos em secreto, Ele recompensará em público. Está na hora de eu e você tomarmos posse dessa vitória e passarmos a partir para esses 3 segredos, os 2 segundos da fé, o altar, Mateus 6,6, que tem 2 leis, a lei do secreto e a lei do público, virá uma recompensa na sua vida. Porque ali você vê o quanto você precisa mudar, o quanto o seu coração é enganoso, o quanto o seu coração pende para as coisas más, o quanto o seu coração julga sem necessidade. Ali nós vemos que Deus está trabalhando conosco. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer de mim e você pessoas melhores para ajudar quem não conseguiu alcançar esta vitória. E primeiramente, você vai ser usado dentro do seu lar, da sua casa, da sua família, com os seus filhos. Se você é casado, com o seu cônjuge, se você está ali, você vai receber algo especial de Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria de partilhar com vocês, para nós encerrarmos, algo muito específico. Porém, eu sempre gosto de frisar, tem a lei dos 2 segundos para que Deus possa manifestar. Mas entenda, a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. Sabe o que isso quer dizer? Ouvir não é conversar, mas é prestar atenção no que Deus tem preparado para mim e para você. Não vacile, porque Deus tem algo para fazer muito grande e na nossa história Ele vai mudar as coisas hoje. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse processo, nesse algo que eu quero partilhar com vocês. Está escrito aí o tempo certo, glórias a Deus. O tempo certo de Deus está descrito na Bíblia como sendo algo que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes nós estamos vivendo um tempo em que nós não estamos entendendo por que ele está acontecendo, mas o propósito de Deus continua. E o relógio, ele não para de rodar, ele continua batendo. E nós parece que cada vez que nós estamos ali, no nosso dia a dia, tudo gira em torno do tempo. Eu tenho que agendar algo nesse horário, eu tenho que colocar assim algo para fazer. Até hoje as panelas que nós temos em casa, elas são inteligentes.
elas são programadas para ligar a tal hora e quando se chega em casa o arroz está pronto. Eu lembro que em Londres eu conheci um irmão quando eu cheguei aqui e ele disse assim com aquele sotaque bonito que tem o pessoal lá do Recife: irmão Roberto, eu tenho uma cafeteira e esta cafeteira, quando eu acordo, o café já está pronto. E eu falei: mas que maravilha, meu irmão, eu precisava de uma dessa também. E tudo gira em torno do tempo, porque você está com todas as coisas contadas, mas o seu coração, quando precisa passar pelo tempo, ele fica mais apertado. E nesse aperto do coração, às vezes nós não conseguimos discernir, mas é necessário passarmos pelo esse aperto do coração, porque nesse aperto do coração nós vamos estar alcançando um coração mais sábio. Por mais que às vezes o coração esteja ali remendado devido a tantas coisas que nós conseguimos, mas a Bíblia nos diz que o sábio de coração é chamado prudente e a doçura de lábios aumenta o saber. Olha que lindo, meus irmãos. Já imaginou? A pessoa que ela é sábia, ela se torna prudente. A pessoa que tem a doçura nos lábios, ela aumenta a sua sabedoria. Isso é maravilhoso. Já pensou você usar as palavras da Bíblia para o seu relacionamento, para a sua aliança com o próximo, para a sua aliança com o seu cônjuge, para a sua aliança dentro da sua casa? Sabe que é tão lindo quando você pega duas alianças ou uma aliança e coloca no meio da Bíblia e o reflexo da luz bate sobre ela. Sabe qual é o símbolo que parece termos? Um coração. Ainda mais quando o seu coração e o coração do seu cônjuge estão focados dentro da palavra do Senhor. Por isso é que a Bíblia nos alerta que nós não devemos estar em julgo desigual. Eu sei que a palavra de Deus nos dá este entendimento. E às vezes nós precisamos levar o nosso cônjuge ao entendimento da palavra do Senhor para que nós possamos estar aliançados e a nossa aliança se transforme num coração. Olha que lindo, maravilhoso! Daqui a pouco, lá no finalzinho, nós vamos fazer aquele coraçãozinho para todos. Mas sabe, nosso coração não pode estar somente vazio ou em nossas mãos. Nosso coração, ele está às vezes condicionado por algo que se chama tempo. E parece que o tempo aqui, ele ganha asa, ele voa. Passa muito rápido. E a gente está distraído. Quando você vê, cada um em casa está envolvido com alguma coisa, sempre na tecnologia. Um está ali olhando o calendário, outro está no seu tablet, outro está no seu iPad, outro está no seu celular, outro está no seu computador, e o tempo voa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa para você se alertar. Olha, aproveite cada minuto, porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Quantas das vezes você não teve vontade de voltar no tempo e poder dar mais um abraço naquela pessoa que já não está mais aqui? Quantas vezes você já não teve vontade de voltar no tempo e poder ter dado um carinho a mais à mãe, ao pai que já não se encontra mais aqui, a um ente querido? Quantas das vezes, então, a oportunidade do tempo é agora, de dizer àquela pessoa que você ama tanto, o quanto você ama aquela pessoa. Pare de ficar arrumando problemas e adversidades. O tempo para as coisas se reatarem é hoje. Deus quer mudar todas as histórias. Sabe por quê? Uma atitude errada. Isso mesmo, presta bem atenção. Chega mais perto da tela para você ver. Uma atitude errada pode estragar dias, semanas e até anos. Tome cuidado. Nem todo lápis vem acompanhado de borracha. Tem coisa que não dá para apagar. Tem coisa que não dá para mudar. Mas sabe por quê? Existem 3 situações. Existem 3 coisas na vida. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. Há 3 atitudes, às vezes, que nós tomamos, ações que nós não conseguimos consertar, que nós temos dificuldades de consertar. A primeira é a flecha lançada.
Uma vez que você pega uma flecha e você puxa ela para trás, e quanto mais para trás você puxa, mais para frente ela vai chegar. E às vezes ela é lançada. Talvez você não tenha uma boa mira e ela vai acertar em qualquer lugar. Talvez aquela flecha, ela se torne na segunda coisa, a palavra pronunciada. Talvez aquela palavra pronunciada machucou, feriu, e fica difícil de consertar. Nem todo lápis vem com borracha. Fica difícil de reparar. A gente chega a pedir perdão, a gente chega a abrir o nosso coração, a gente chega a fazer tudo. Mas sempre aquela pessoa vai carregar. Sabe por quê? A terceira situação, que não tem como voltar atrás, é a oportunidade perdida. Deus lançou para você uma bênção, agarra e faz. Deus lançou para você, olha, a vitória é sua, receba a cura, receba a libertação, receba aquilo que você necessita da sua bênção. Não vacile na oportunidade. A oportunidade de reatar as coisas são agora. Às vezes a gente pensa, e a gente até chega a dizer, se todos soubessem o peso das palavras, dariam mais valor ao silêncio. Tem hora que mais vale deixar a oportunidade de brigar passar para poder ficar em silêncio. Tem hora que mais vale deixar a oportunidade passar ali na nossa frente de se colocar alguma coisa ali e mostrar assim que é melhor ficar em silêncio. Porque tudo na vida tem dois fatores, o tempo e o modo. Tem a hora certa de falar, como diz, há um tempo sobre todas as coisas, e tem o modo que nós falamos. A maneira, olha que lindo que a Bíblia diz, tudo que semearmos, certamente colheremos. Então hoje nós temos uma oportunidade de semear um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de semearmos algo maravilhoso na vida de alguém. Porque sabe de uma coisa, às vezes a gente fala assim, mas o tempo não é agora. Eu sei que não é. Mas às vezes você vai ter uma oportunidade. E olha só, a você que está aprendendo hoje, olha só que lindo isso. Vale a pena ser um sábio calado do que um papagaio mal informado. Você já pensou nisso? O papagaio ele fala tanta coisa que às vezes ele não fala nada com nada. Às vezes você calado, você é mais sábio do que um papagaio mal informado. E sabe por quê? Às vezes quando a gente fala demais, a gente não percebe o quão as pessoas estão feridas ao nosso lado. Se a gente fala demais, olha o que acontece. Se as feridas do seu irmão não te causam dor, a sua doença é mais grave que a dele. Se as feridas do seu irmão, do seu próximo, não te causam dor, a sua doença é mais grave que a dele, porque às vezes a gente está falando tanto que a gente não está percebendo que as pessoas estão doentes ao nosso lado, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma mão amiga, precisando de uma necessidade. Mas tem uma coisa, Jesus nunca deixou a sua mão encolhida, mas ela está sempre estendida, porque todos devemos de passar por algo maravilhoso que se chama perdão. Olha que lindo, o perdão não apaga a recordação, é verdade, mas nos liberta de sentimentos tóxicos que nos aprisionam. Às vezes você foi ferido, a pessoa falou mal de você, a pessoa lançou pedra em você, a pessoa semeou coisa mal em você, a pessoa está lá vivendo a vida dela achando que está tudo bem, mas ela tem a lei da semeadura. Só que quando você libera o perdão, você não vai apagar a recordação, mas você vai libertar os sentimentos que estão intoxicando, estão te aprisionando. Você, pela palavra, você já é livre. Toma posse dessa vitória.
as correntes já não te podem aprisionar mais, você já está livre, você já está liberto, Jesus já te fez livre para voar, livre para voar. O Senhor é transbordante em amor, Ele tem muita coisa para dar. Eu volto a repetir, o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura de lábios aumenta o saber. E nunca esqueça de algo muito especial. Algo que eu costumo dizer já há alguns anos, eu vi essa frase e achei linda. Acho que é uma frase de um autor desconhecido, mas segundo fontes dizem que veio da França, não tenho bem certeza, mas eu acho tão linda, aonde diz o seguinte: seja uma pessoa grata. Seja uma pessoa. Você não vai agradecer pelas coisas ruins, você vai agradecer pelas coisas boas. Lembre-se de que tudo que aconteceu você tirou alguma coisa boa. Você tem algo hoje que você carrega que é bom. Por isso, a gratidão é a memória do coração. A gratidão por uma pessoa, por um parente, por um amigo, por um pai, por uma mãe, por um irmão, por uma irmã, por uma tia, um tio, um sobrinho, um primo. Uma gratidão por alguém que pagou um preço de oração por você. Olha, quão vale uma verdadeira amizade, uma mão estendida para poder guardar a nossa vida. Você pode estender hoje a sua mão para o alto e dizer a Deus o quão importante Ele é. Você pode hoje erguer a sua mão para o alto e dizer: você tem algo especial, e dizer: você tem um valor. Olha, você tem um valor. Você tem algo especial. Você vale muito. Você não é qualquer um. Esse seu valor já foi pago ali na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Mas por que eu estou sofrendo? Porque você não tomou posse ainda da sua bênção. Porque você ainda não colocou o seu coração no quarto secreto, não praticou a lei dos 2 altares, porque você não agarrou na bênção. Mas hoje você vai praticar algo que hoje você saberá o valor que você tem. Você saberá o grande valor que você tem. Estenda a sua mão para o alto, pela fé. Se você estivesse na igreja agora, se você estivesse numa igreja, você estaria levantando a mão para o pastor ver, você estaria levantando a mão para a pastora ver, para o obreiro ver. Não, você estaria levantando a sua mão para Deus. Então levante a sua mão para Deus agora. Você não está hoje na presença do homem, você está na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que ali está o Senhor quando 2 ou 3 estão reunidos. E o meio que Ele nos preparou hoje é essa tecnologia. Mas eu quero levantar a minha mão hoje para Deus e dizer: eu tenho um valor, e a hora é agora de tomar posse da minha bênção. A hora é agora de tomar posse da minha vitória. E eu creio em nome de Jesus que todas as pendências, tudo aquilo que o diabo deu de sentença, hoje está caindo por terra. Tudo aquilo que o diabo colocou hoje como sentença, hoje está caindo por terra. Porque Cristo pagou um preço na cruz do Calvário. Cristo morreu por mim e por você. Cristo trouxe todas as coisas à realidade. E Ele nos deu poder. E Ele nos disse: se tu creres, coisas maiores do que esta fará. Lembre-se das leis, a lei dos 2 segundos, a lei dos 2 altares, para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para transformar o seu lar, transformar o seu casamento, transformar a área que está com dificuldade, transformar os teus filhos, transformar o seu emprego, transformar o seu projeto, trazer o seu projeto à realidade. Deus manda dizer para mim e para você hoje: traga à existência as coisas que não são, porque Deus quer realizá-las, mas Ele precisa que eu e você creia, para que eu e você tome posse, em nome
do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Deus tem coisas grandes para fazer. Deus tem maravilhas para fazer no nosso meio. Deus tem poder maravilhoso para transformar uma sentença que foi dada em uma bênção. Talvez alguém tenha chegado para você e disse assim: olha, está tudo encerrado, está tudo perdido, mas Deus tem algo novo para trazer. Sabe por quê? Porque pessoas para te desanimar tem um monte. Quando Neemias ele foi tocado por Deus para restaurar as portas de Jerusalém, ele logo encontrou pessoas que disseram: olha, para tudo, você não é mandado de Deus para fazer isso. Quem é você para estar fazendo isso? E Neemias não deu ouvidos àquilo, Neemias tomou posse daquilo, e Neemias avançou naquilo, porque Neemias tem um projeto a ser realizado, e esse projeto não é com um homem, esse projeto é com Deus. E a primeira coisa que Neemias põe é as portas. A primeira coisa que Neemias começa edificando é as portas, e as portas têm que ser fechadas na sua vida. As portas que estão trazendo derrota, as portas que estão abrindo os teus ouvidos para as coisas que são derrotadas. Às vezes você ouve uma voz que você não vai conseguir, que você não vai dar a volta por cima, você não tem esperança, você não tem jeito, mas para Deus nada é impossível. E lembra da lei dos 2 segundos. E se você não tiver conseguido praticá-la, vai para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, e ali você se despoja em Deus. Não é pedindo, não, é reconhecendo o que nós precisamos melhorar. E ali nós vemos que o jejum e a oração, ele nos mata o nosso eu e nos coloca ali focados no propósito que Deus tem, porque o tempo certo é agora para mim e para você. Eu quero orar por você. Senhor Deus, a todos que nos ouvem agora, eu quero lançar, papai querido, essa palavra de bênção, essa palavra que vai repousar, essa palavra que vai trazer paz no coração dos teus filhos, essa palavra que vai mudar a história. Agarra nessa revelação desta palavra, porque transformará a sua vida. De transformação é agora. O tempo de renovo é agora. Deus vai mudar todas as coisas. Você tem 2 segundos para tomar posse dela. Eu vou contar até 3, mas você tem 2. 1, 2, 3. E diga: eu tomo posse da vitória em nome de Jesus. Diga lá, diga mesmo: eu tomo posse da vitória em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus e a doce consolação e a paz de Cristo Jesus sejam com todos, e todos venham dizer amém.